Então eu quero falar hoje da constelação na prática. Então, a constelação familiar ou constelação sistêmica é uma abordagem que vai explorar as memórias que a gente tem. Então, nós temos muitos níveis de memórias e as memórias influenciam diretamente a nossa vida. Então, é o nosso sistema de crenças. Nosso sistema de crenças leva a gente para um caminho, para um destino. Faz a gente moldar um comportamento, a gente ter tensões musculares, enfim, a gente ter ajustes posturais. O nosso sistema de crenças é o que rege o que a gente é como corpo físico nessa vida. Por que isso acontece? Porque o nosso organismo, ele gosta de formar memória, ele é um formador de memórias, porque quando ele registra as memórias e ele torna elas automáticas, a gente passa a fazer algo de uma maneira mais eficiente, com um gasto energético baixo. E isso traz para a gente muitos benefícios. Então, quantas coisas a gente consegue fazer ao mesmo tempo? Muitas, quando a gente já memorizou, quando a gente já aprendeu. Quando a gente está aprendendo, a gente dificilmente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente se concentra e gasta muita energia para fazer aquela tarefa, mas depois de um tempo aquilo fica fácil de fazer. Fica fácil porque a gente forma memórias. A constelação, ela vai atuar exatamente nesse campo de memória, nesse campo de informação. Então, como a gente tem muitas memórias, muitas mesmo, então a gente tem memórias dessa vida, a gente tem memórias genéticas que vêm dos antepassados, memórias históricas, a chamada histórica é a memória do inconsciente coletivo, a ressonância de espécie. Então, a gente tem muitos formatos de memórias. E aí a constelação explora essas memórias. E como que ela explora essas memórias? Como a gente tem conexão com todo o processo, então nós estamos conectados a tudo. Por exemplo, o Instituto HeartMath, ele já demonstra que o coração tem um campo eletromagnético chamado torus. É um campo eletromagnético emitido pelo coração junto com a glândula timo, que tem mensurável o alcance de 1,5 m a 2,5 m de diâmetro, né, em torno do nosso corpo físico. Mas eles já mostram e já comprovam nos estudos que esse campo ele tem um alcance muito maior que isso, só que eles não conseguem mensurar. Esse é o campo de conexão, o que a gente se conecta. Por isso, quando a gente chega em vários ambientes, vários lugares, a gente muitas vezes se sente muito bem, ou às vezes a gente se sente mal, porque o nosso campo se conecta em todo o processo. E essas conexões, elas têm a ver com o nosso campo de memórias também. Então, tudo que a gente tem como memória está sendo emitido nesse campo. E esse campo entra em ressonância, em alinhamento com a onda eletromagnética do cérebro e a pressão arterial. Então, isso é estudado pelo Instituto HeartMath e mostra o quanto a gente está conectado com o todo. A gente também tem um cientista super renomado, que é o Rupert Sheldrake, que traz a teoria dos campos mórficos ou morfogenéticos, que é a ressonância com as energias. Então, em ressonância, a gente capta as informações. Então, as informações estão disponíveis no campo. Quando a gente fala assim, na atualidade, a gente usa muito a questão da nuvem, né? Então, eu vou comprar espaço na nuvem, eu vou armazenar os meus dados na nuvem, né? Então, tem vários tipos aí de nuvens que, né, você paga lá 1 TB, paga o espaço e fica na nuvem. Mas o que é essa nuvem? Né? O que é aquilo que você está escrevendo no computador ou no celular, em um documento, e ao mesmo tempo outra pessoa está vendo você escrever? Aquilo está disponível na nuvem. O que é essa nuvem? Esse banco de dados? É o campo de informações. Então, esse campo de informações é a mesma coisa que essa nuvem, só que materializada, que a gente disponibiliza para armazenar dados, coisas que a gente tem. Então, essa nuvem, esse campo de informações, essa ressonância morfogenética está disponível o tempo todo. E a constelação familiar é uma abordagem que vai atuar nesse campo e vai explorar o nosso sistema de memórias. Então, como que isso acontece? A constelação ela pode ser feita online ou ela pode ser feita presencial. É uma técnica que dispensa o toque. Ela não precisa de toque para acontecer. Por isso ela funciona muito bem, tanto no online, na videoconferência, quanto no presencial. O que vai acontecer? A constelação ela tem vários formatos, dá para a gente fazer de várias formas. Qualquer coisa, uma pessoa ou um objeto pode entrar nesse campo de informações.
A partir do momento que a gente intenciona, que a gente forma aquele processo, aqueles objetos ou aquelas pessoas, elas vão entrar no campo de informações de quem está constelando uma questão. E quando entra no campo de informações dessa pessoa, aquilo começa a trazer o que a gente precisa saber. Então, no primeiro momento é o problema, qual é o problema, e depois, no segundo momento, a gente vai para o processo de soluções. Como que isso funciona? Então, para constelar, a gente pode constelar qualquer coisa também. A constelação pode ajudar em qualquer problema, seja uma doença, seja uma dor, seja um processo emocional, questões de vida relacionais. Então, a constelação pode atuar em qualquer campo, qualquer alteração que a gente tenha, que a gente queira trabalhar. Então, vou repetir aqui: doenças físicas, doenças emocionais, problemas comportamentais, problemas relacionais, problemas financeiros, problemas profissionais, questões da própria organização. Então, eu tenho uma empresa e eu quero entender o que está acontecendo com ela. Então, a constelação pode atuar em qualquer campo, em qualquer alteração que a gente tenha, qualquer problema que a gente está tendo na vida. Como que isso vai então acontecer? A gente vai, seja com pessoas que vão entrar no campo de informações, sejam com bonecos. Então, a gente pode usar os bonecos no solo, bonecos na água. Então a água entra em ressonância, os bonecos vão criando os movimentos. Qualquer objeto pode entrar no campo quando a gente intenciona, porque tudo se conecta nesse campo de informações. E quando a pessoa permite, quem vai constelar permite, aquilo começa a acontecer. E quem faz, né, quem já fez a constelação, quem faz, sabe que aquilo realmente começa a mostrar. As pessoas, quando elas estão no campo de informações, elas têm comportamentos, falas, jeitos iguais de pessoas da família ali que a pessoa tem, sem a pessoa saber, né? E os bonecos também, quando a gente põe, eles vão mostrando realmente as histórias, a gente vai perguntando e vai batendo, a pessoa vai contando e falando, realmente aconteceu isso, aconteceu outra coisa, porque o campo de informações está disponível. Então a gente coloca o problema, então a gente pega uma questão, então vamos supor, a depressão. Então a gente vai constelar a depressão. E a gente põe a depressão no campo, né? A gente começa a entrar naquele campo. Não, eu tenho uma dor no ombro. Vamos colocar lá a tendinite do ombro para constelar. Vamos constelar a intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Qualquer coisa dá para ser constelada. Vamos constelar porque que eu tenho uma relação ruim com meu pai, com minha mãe, com a pessoa com a qual eu tô junto, os relacionamentos afetivos, ou com questões profissionais. A gente pode colocar, a gente pode explorar qualquer coisa no campo de informações. E quando a gente coloca isso no campo, então a gente coloca, aí a gente vai colocar, por exemplo, a pessoa e a doença, a pessoa e o relacionamento. E aí a gente coloca no campo, o campo começa a atuar e mostrar pra gente qual é o problema. Quando o problema aparece, aí a gente começa a fazer o processo de solução. A solução, ela pode vir por falas, ela pode vir por movimentações, então pela imagem, quando a gente faz imagens de solução, por elementos que a gente vai colocar que são elementos curativos. Então depende muito ali do processo que vai acontecer para a gente ver como que vai ser a solução. E a gente vai trazendo esse processo e aquilo vai se curando no campo e as memórias vão mudando. Por isso, a constelação ela vai ajudar também em qualquer problema, como eu citei. Bom, então a constelação, pessoal, estou tentando aqui explicar de maneira prática como funciona. Fica um pouco subjetivo, porque é difícil explicar na prática, é um pouco complicado da gente conseguir explicar de uma maneira clara, né, como vai atuar ali no campo na hora que está acontecendo. Então, o melhor jeito da gente entender é fazendo, é participando, para a gente poder entender a constelação. Mas a gente pode fazer então ela online com pessoas, porque a gente faz numa sala virtual, né, disponível, então as pessoas vão estar lá para fazer a constelação. A gente pode fazer a individual com bonecos, então tá só a pessoa que vai constelar, o constelador, e aí os bonecos, e a câmera vai estar apontando ali para o processo, né, que pode ser na água, pode ser em solo, ou a gente pode fazer ela presencial.
que aí também é a mesma coisa, individual com bonecos ou presencial com as pessoas, né? Então, a gente tem vários formatos para fazer a constelação. O que eu posso dizer é que funciona, pode ajudar em muitas questões e a gente testa, a gente faz uma conversa antes para entender se aquela questão que a pessoa quer trabalhar, ela realmente é um tema sistêmico, um tema que a constelação pode ajudar. E aí, podendo, aí a gente vai fazer a constelação. Então, eu espero que eu tenha aqui conseguido explicar um pouco a constelação na prática, mas se ficar dúvida, é só entrar em contato que a gente vai conversando e tentando solucionar, enfim, dar aí uma ideia melhor do como que é a constelação, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.